vemos aí muitas dificuldades, né, nas coisas que estão acontecendo, em relação a essas enfermidades que estão aparecendo, tá? E então a gente decidiu fazer uma leitura no livro de Salmos, tá? O número Salmo capítulo 125, ele diz assim, dessa seguinte maneira, olha, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, os que confiam no Senhor, tá? É momento da gente confiar em Deus, tá? Problemas nos surgem, nos aparecem, tá? E existe essa enfermidade que está aparecendo aí através desse vírus que está contaminando a população mundial, tá? E muitas pessoas no mundo estão sofrendo com isso, alguns perderam a vida. Mas para os cristãos de preferência, aqueles que já dedicaram a sua vida ao Senhor, é motivo de não se preocupar, tá? Motivo de não se preocupar, porque a palavra diz, os que confiam no Senhor, tá? Então é momento de a gente confiar em Deus. Está difícil? Às vezes existe muita dificuldade, existe muitas situações difíceis, a gente entende essas coisas, né? Mas existe também um momento de confiar em Deus. Os que confiam no Senhor, né, são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme, tá? Nos fez eu lembrar que também o Senhor falando aos seus discípulos, né, em relação à casa. Ele contou a história de duas pessoas que estavam construindo uma casa, tá? Duas pessoas se colocou no coração, eu vou construir uma casa. Acontece que uma das pessoas que ia construir essa casa, ele achou um terreno que tinha muita pedra. E a Bíblia conta a história que a pessoa que estava construindo aquela construção daquela casa, um terreno que tinha muita pedra, que tinha resistência, né? Então ele diz o seguinte, que aquele que constrói sua casa sobre a rocha, ela vai passar firme, vai ficar com firmeza, né? E vai vir muitas tempestades, vai vir pode vir as tempestades que ela vai permanecer firme, tá? Mas ele contou a história também de um outro que resolveu também a intenção de construir sua casa. Acontece que o outro falou assim, não, eu vou construir minha casa num terreno macio, arenoso, né? Acontece que a casa construída no terreno macio vai ser mais fácil para construir, tá? Vai ter mais facilidade. Mas acontece que quando chegar num determinado momento que vinha as tempestades, aquela casa vai se destruir, né? Ela vai se lançar ao chão porque não foi construída com a base firme, tá? Essa base firme que a Bíblia fala é o Senhor Jesus, tá? Então por isso que a palavra diz que os que confiam no Senhor, confiar em Deus, o Senhor é a base, né? Ele é a base firme. Agora devemos permanecer com essa base firmada no Senhor. Então, olha, devido a essa epidemia dos vírus que está acontecendo, tá? Resta para os cristãos de preferência, que já são conhecedores da palavra, buscar a direção de Deus, tá? Existe aí muitas igrejas agora fechando as portas, né? Até mesmo por recomendação, né, referente às autoridades, né? Para que não haja grupo de pessoas por questão desses vírus que está acontecendo, tá? Mas
voltamos a dizer no Salmo, né? Os que confiam no Senhor, confiar em Deus, tá? São como os montes de Sião. Os montes de Sião eram os montes que tinham firmeza, né? São como os montes de Sião que não se abala, não tem nada que possa vir, que possa abalar, que possa destruir, né? Mas permanece firme. Então essa é a posição, essa é a recomendação do Senhor. Vamos permanecer firme, tá? Por mais que essas coisas venham nos abalar, isso são tempestades da vida, tá? Lembra dos discípulos que estavam em alto mar? Quando veio as ondas fortes, quando veio aquelas coisas difíceis, o Senhor, um dos discípulos clamou ao Senhor, né? De modo que ele veio então e acalmou a tempestade, né? Então isso nada mais do que uma tempestade que vem para tentar nos impedir a nossa caminhada, tá? Muitas igrejas fechando as portas por questão de essas enfermidades que está acontecendo, né? Mas olha, vamos permanecer firmes no Senhor. Se vem algumas provações, se vem algumas dificuldades, né? A Bíblia já nos previu isso, tá? O Senhor Jesus mesmo, ele diz aos seus discípulos, em ensinamento, quando ele estava ensinando aos seus discípulos, ele diz da seguinte maneira: neste mundo tereis aflições, e teremos mesmo, tá? Isso são aflições que nos aparecem, são provações que nos chegam para nós, para tentar provar se realmente nós somos firmes na fé, tá? Mas olha, por mais que seja necessário que fechamos as portas das igrejas, dos grupos, dos templos aonde se reúne, por mais que seja necessário que fecha, mas vamos permanecer com a nossa fé firme no Senhor, tá? Porque Ele é o único que nos dá força. E olha, por mais que se por acaso existir mais tempestades, né, o Senhor já nos previu essas coisas, já nos preveniu, né, que essas coisas iriam acontecer. E eu lendo agora mais um detalhe no Evangelho de João, capítulo 5, onde ele falou um texto que nos chamou muita atenção, que fala assim da seguinte maneira. Evangelho de João, capítulo 5, que fala assim, versículo 39. Examinai, pois, as Escrituras, tá? Cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tá? Examinar as Escrituras. Cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha, é momento de nós examinar as Escrituras, é momento de nós buscar a orientação da Palavra de Deus. Tá? É porque, olha, a palavra fala também que nós devemos respeitar as autoridades. Tá? Se as autoridades nos impõem esse projeto para que seja diminuído os grupos de pessoas, então vamos respeitar também as autoridades, né? Então, para que tudo seja correto segundo a palavra de Deus. Então nós vemos aqui o seguinte, olha, examinar as Escrituras, né, para que cuidais ter nela a vida eterna, né? Então, olha, isso são tudo prevenção, né, para que nós possamos andar firme, né, segundo a vontade do Senhor. E o versículo seguinte do Salmo 125, versículo, diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor à volta do seu povo. Como estão o Senhor, os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Né? Então, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam a direção de Deus, eles tenham essa confiança que o Senhor está ao seu redor, o Senhor está ao seu lado, né, para te dar essa força,
para te proteger, tá? No momento que necessita, né? Também, o versículo mais aqui diz o seguinte: o centro dos ímpios não permanecerá sobre a terra, destinada ao justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então nós vemos que existem também alguns, tá, que não dão valor às coisas de Deus. Mas quanto a isso, a palavra diz o seguinte, que arrependo. Quanto àqueles que não dão crédito hoje, né, a palavra diz que para que eles possam mudar de vida, ter uma mudança, tá? E confiar em Deus é algo muito importante, tá? E mais um versículo que nos chama a atenção aqui, Mateus 6,33, tá? Além de confiar em Deus e entregar as nossas necessidades nas mãos do Senhor, aqui fala também mais um detalhe que nos chama a atenção da seguinte maneira, tá? Que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, tá? Então nós devemos buscar a direção de Deus em tudo que nós fizermos aqui na terra, tá? Em tudo que vier às nossas mãos, seja no trabalho, seja no negócio, na maneira de negociar, tá? Até mesmo a maneira de agir, maneira de comunicar, que nós possamos buscar e entregar nas mãos do Senhor, tá? Todos os nossos afazeres. E nós usamos o comentário aí no início da construção, tá? Alguém que se colocou diante do Senhor, uma construção para construir, né? Que a nossa construção possa ser na rocha. A rocha aqui é um símbolo de Cristo, tá? Cristo é a nossa rocha, é a nossa firmeza. E que nós possamos, então, né, botar a nossa base em Cristo. Cristo é a base, tá? Para todas as coisas que façamos. Bota Cristo em primeiro lugar, né? A palavra diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, buscai, bota Deus em primeiro lugar, tá? Em tudo que nós possamos fazer. E então essas são poucas palavras, tá, que eu tenho a dizer, e que nós possamos então buscar a direção de Deus. E olha, confiar é a coisa mais importante que temos no momento, tá? Porque muitas coisas podem nos abalar, muitas coisas podem nos tentar a tirar do caminho da fé, tá? Mas o importante aqui então é nós entendermos que temos um Deus que tem poder para todas as coisas, tá? E olha, por mais que essas coisas venham nos querer desanimar, lembra do povo de Deus no Egito, né? O povo de Deus estava no Egito, eles sofreram muito, mas o Senhor tirou eles dali, de todo aquele sofrimento, tá? Do mesmo tempo também ele passou por um deserto cheio de sofrimento, cheio de armadilha, mas mesmo quando ele estava ali no deserto, o Senhor livrou eles, caminhou com eles, tá? A Bíblia conta a história que o Senhor ia numa coluna de nuvem durante o dia. Essa coluna de nuvem seria para dar sombra, para proteger do calor do sol, tá? Durante o dia. E à noite também o Senhor ia através dele com a coluna de fogo. Essa coluna de fogo era para iluminar, para dar luz o caminho aonde eles passavam, tá? E que também, de certa forma, guiar aquele povo até a terra da bênção, a terra prometida, tá? Então, olha, vamos confiar em Deus. E se em algum momento nós tivermos alguma intenção de desanimar desse caminho,
Vamos entregar tudo que nós temos nas mãos do Senhor. Tá? E confiar. Você confia no Senhor. Ele tem que estar firme. Tá? E vão ter firmeza. Tá? Então que o Senhor possa estar abençoando a cada um.